Esse aqui, então, é o vídeo 4 da nossa leitura conjunta do romance Madame Bovary. Eu deixei vocês no vídeo 3 com a necessidade de ares novos que a Emma estava experimentando. Então, o casal Bovary se mudou para a cidade de Yonville-l'Abbaye. Essa cidade ela não existe, ela foi inventada pelo Flaubert. Várias autoridades em lugares diferentes achavam que o Flaubert estava falando de uma cidade específica, quando na verdade ele fez uma junção de vários defeitos, de várias características que demonstravam as falhas morais e culturais da sua época e construiu essa cidade paradigmática, essa Yonville. E é interessante porque a forma como o Flaubert começa a descrever essa cidade, antes até de apresentar como é que os nossos queridos personagens vão começar a desenrolar as suas existências lá, ele fala então que essa cidade ela cresceu de uma maneira um tanto particular. Existia um rio que a margeava de um lado, e do outro lado, a parte mais continental, digamos assim, era uma parte dedicada a manter o cultivo de ervas que ali já existia. A cidade só cresceu na direção do rio, mas cresceu não no sentido de se desenvolver, é como se ela tivesse se estendido na direção do caminho mais fácil. E aí o Flaubert diz que, olhando a cidade, ela parecia como um pastor preguiçoso que tivesse deitado ali na beira do rio, esperando que as suas vacas terminassem de pastar. A ideia que ele transmite desse ambiente é um ambiente de preguiça, de deixar as coisas fluírem, de que não tem muito investimento naquilo que era para ser um burgo, uma cidade. E ele faz uma descrição muito interessante da forma como as coisas vão se organizando ali. É uma cidade de rua única, então você entra na cidade, percorre uma série de casas, de lugares e pequenas lojas, e ao final tem um cemitério. E até mesmo o cemitério foi feito, apesar de ser mantido com mãos humanas, parece que existe ali um desleixo, uma preguiça total de organizar aquilo tudo. Então os túmulos vão se amontoando e é uma cidade medieval. E mesmo assim, sendo uma cidade tão antiga, é como se a natureza tivesse tomado conta, tivesse superado aquela força das mãos humanas. É como se fosse uma cidade em que o que existe de impetuoso na natureza e ao mesmo tempo o que existe de instintivo ainda nos humanos tivesse vencido todo aquele esforço cultural, moral, econômico de impor o desenvolvimento humano em um lugar natural. É como se ainda fosse um lugar meio à deriva, um lugar ainda muito sujeito às influências instintivas, às influências pouco sublimes da nossa cultura. E esse vai ser o lugar perfeito para Emma começar a se desenvolver como uma anti-heroína, como uma personagem que vai levar então o Flaubert a receber um baita de um processo. Mas, no entanto, essa cidade deixada assim aos seus impulsos naturais de território é uma cidade que também tem uma certa ambição de se assemelhar a grande Paris, às grandes cidades. O prédio onde fica a prefeitura foi construído inspirado na arquitetura de Paris. Existem ali pilares, existe um desejo de progresso, de grandes construções, mas o fato é que tem muita lama pela cidade, as calçadas são terríveis e a forma como tudo é descrito pelo Flaubert mostra esse paradoxo, esse desejo talvez de chegar a ser uma grande cidade sem fazer nenhum esforço para isso. Isso que o Flaubert coloca é uma alfinetada. Quando você vai lendo o livro e vai vendo as observações sobre a cidade, ele está fazendo uma observação sobre a cultura em que ele vive, sobre a política, sobre as autoridades, sobre tudo o que se faz e não se faz. A forma como ele descreve a cidade, a construção da cidade como um reflexo das características morais dos seus personagens, das suas autoridades, é uma forma que certamente deve ter servido como
tapa na cara de muita gente ali na época. Não é à toa que provocou um rebuliço, porque realmente é uma descrição impiedosa. Ele tá falando da cidade, mas é muito difícil de não se sentir implicado nesse reflexo que a cidade projeta em cima do leitor. Então o casal Bovary chega nessa cidade depois de muitas páginas e páginas dessas descrições que, no entanto, são primorosas. Não pulem essas descrições, não pulem esse efeito e essa construção toda que o Flaubert está fazendo para que a gente exatamente faça essa conexão entre a natureza moral baixa daquelas pessoas e como isso está refletido na arquitetura, na organização de Yonville. Se possível, até releiam essa parte, porque é imperdível. Mas antes do casal Bovary entrar nessa cidade, nós vamos conhecer um pouco da história dos personagens que já vivem lá. Nós vamos conhecer a dona de um albergue que serve refeições para as pessoas. Poucas pessoas moram lá, na verdade o forte do albergue é servir refeições. O nome é Lion d'Or. E esse leão de ouro vai ser palco do encontro da Emma Bovary com o Leon. É interessante como o Flaubert mostra essa característica da preguiça nos personagens. Esse elemento de preguiça, esse elemento da necessidade do trabalho, mas ao mesmo tempo como se o trabalho fosse um peso, quando na verdade ele é um trabalho, também é um elemento do caráter dessas pessoas que vai aflorar aí de uma forma muito importante. A Emma vai conhecer o Leon, vai conhecer o farmacêutico e nós vamos conhecer um pouco então dessas pessoas que estão aí. O farmacêutico ele vai tentar fazer de tudo para a Emma se sentir à vontade, para que ele indiretamente possa cativar o Charles. Ele já tinha sofrido uma reprimenda judicial por praticar o exercício da medicina sem ter diploma. Então ele tinha uma farmácia com várias fórmulas e ele sempre prescrevia alguma coisa. No entanto, depois dessa reprimenda, vocês acham que ele parou de fazer isso? Não, ele não parou. Ele aos pouquinhos foi retomando, porque a farmácia dele era, na verdade, um grande negócio. Ele era um empresário das medicações, das fórmulas, e ele estava ali para vender aquilo tudo. A vida dele, da família, dependia daquela farmácia. Então ele queria, na verdade, cair nas graças do Charles para que, caso houvesse alguma denúncia de algum amigo invejoso e se fosse descoberta alguma coisa irregular da função de farmacêutico dele, o Charles pudesse fazer vista grossa. Então ele fez um esforço tremendo para que a Emma se sentisse extremamente à vontade lá. Para que ela soubesse onde conseguir manteiga mais barata, como montar uma adega básica, tudo o que era necessário para que o novo casal, para que aquela família se estabelecesse e para que ela, dona de casa, fosse agradada ali nas menores coisas. É claro que o Monsieur Homais pensou que isso seria realmente o principal para Emma. Ele só não sabia que ela detestava todas essas tarefas domésticas e que o fato de precisar fazer tudo isso era algo que deixava ela mais deprimida ainda. Há também uma crítica muito feroz aqui do Flaubert ao papel da igreja. O padre local, o vigário, ele na verdade é visto como um homem cínico que adora beber, adora fazer uso dos recursos da igreja, mas na verdade ele gosta de manter as aparências. Então se oferece um vinho para ele no Lion d'Or, ou se oferece alguma forma de prazer mundano, ele se sente obrigado a recusar e adota uma postura como se aquilo tudo fosse bastante distante da função dele como homem espiritual. Então, através da fala do Monsieur Homais, desse farmacêutico, o Flaubert então destila um veneno, uma crítica feroz contra a classe dos religiosos, contra a instituição eclesiástica, contra essa relação de dependência do Estado para com a igreja. É tudo muito verossímil. É uma cidade que não existe na geografia, mas é uma cidade que existe na geografia moral da França. E a gente pode identificar essa cidade com qualquer lugar do mundo. Tudo se parece muito porque
o Flaubert faz questão de trabalhar questões que são muito comuns, que são muito recorrentes na vida daquela época e até na vida que a gente leva hoje em dia. E o Monsieur Homais, fazendo essa crítica aos religiosos, ele vai então começar a falar sobre a forma como ele vive a religião, como ele vive o sentimento religioso. A questão para ele é que existe um Deus imaterial, alguma coisa que está muito além daquelas questões terrenas, um Deus que não precisa de igrejas, que não precisa de nada. Então ele mostra ali uma ideia revolucionária de espiritualidade através da figura desse farmacêutico completamente irregular que fica receitando para os moradores de Yonville as séries de fórmulas que ele faz. A Emma já chega na cidade de Yonville reclamando e culpando Charles, primeiro porque ele veio dormindo uma boa parte do caminho e segundo porque no meio da viagem a levrette que ela tinha recebido de presente tinha se perdido. Mas quando eles chegam ao Lion d'Or, eles têm uma conversa muito interessante com os personagens. A Emma vai conhecer o Leon, esse homem que entra mudo e sai calado, que trabalha para o farmacêutico, para o Monsieur Homais. Ele vai então cativar a Emma e vai ser cativado por ela. Eles vão ter uma longa conversa sobre poesia, sobre literatura, eles vão discorrer sobre o que é mais bonito, o que cumpre mais o objetivo da arte, se a poesia, se a prosa. A Emma vai dizer que a poesia é boa, mas não em excesso, que os versos cansam se lidos demais. O Leon vai dizer que ele prefere a poesia e vai ficar, em algumas outras ocasiões, recitando versos para Emma. A Emma vai dizer que o que ela prefere realmente são as aventuras, são essas histórias que provocam os sentimentos, são essas histórias que fazem o coração bater. Essas histórias que tocam o coração são as histórias que cumprem, segundo ela, o verdadeiro objetivo da arte. E aí a gente se pergunta, realmente, essa história do Flaubert tocou o coração, sacudiu o coração de muita gente. E então, nesse sentido, ele cumpriu aí o objetivo da arte, segundo a conceituação da sua personagem. Nossa paixão pela leitura, pela discussão sobre o que é a arte e qual a função da literatura, qual a função da arte, vai haver o primeiro flerte de ideias. E essa paixão em comum que eles experimentam vai começar então a abrir o caminho para outros acontecimentos. Vocês se lembram também que a Emma já tinha saído de Tostes grávida. E o Charles vai ficar todo bobo. Olhar com prazer as transformações do corpo dela, como ela vai parando de usar o espartilho, como as formas vão ficando diferentes. E apesar da preocupação financeira que ele experimenta, afinal eles tinham gasto muito dinheiro com a mudança, eles tinham investido muito dinheiro em objetos novos para casa, em reformar a casa nova, então quase todo o dinheiro do dote da Emma já tinha ido embora e ele realmente estava com pouca clientela no início. A Emma no início vai estranhar aquela gravidez e como não tem nada a fazer, como ela não pode simplesmente se livrar daquilo, infelizmente é assim que o Flaubert coloca as coisas, ela vai começar a idealizar aquele bebê como um menino, um homem forte, um homem que vai poder realizar todas as coisas que ela não pôde realizar. Um homem que vai então se vingar de tudo que ela precisou fazer na vida, tudo que ela não quis fazer, a tudo que ela teve que se submeter. E ela vai fazer uma descrição interessante sobre a relação do homem e da mulher, sobre o papel social do homem, alguém que é sempre estimulado a ser impetuoso, a ser responsável, mas alguém que tem todo o direito de ganhar o mundo e viver aventuras. Ao passo que a mulher teria o coração mais fraco, a natureza mais apaixonada e mais fragilizada. E por isso, num certo sentido, a mulher era pressionada pelo seu coração, pelo seu desejo, seduzida e ao mesmo tempo era constrangida pelas leis, pela conveniência, por tudo que era vetado às mulheres naquela época. Então isso é um ponto muito interessante que o Flaubert trabalha aqui e eu espero que vocês prestem atenção nisso. A Emma tem o bebê e no final das contas não é um menino, é uma menininha.
E durante muito tempo eles discutem sobre o nome que vão dar à bebezinha. Nenhum nome parece agradar a Emma, sobretudo o nome da mãe do Charles. E ao final eles se decidem por Berta, que foi um nome que a Emma ouviu ser pronunciado naquela festa no castelo, onde ela ficou deslumbrada, vocês devem se lembrar muito bem. E interessante dessa época é que existe uma descrição de como as crianças eram recebidas na família. Os bebês no início, eles passavam muito tempo na casa das amas de leite. As mães não amamentavam e elas deixavam as crianças aos cuidados dessas amas. A ama de leite tinha uma casa cheia de bebês. Ela cuidava de todos eles, amamentava. Eles viviam com ela. Então os pais pagavam um pequeno salário para ela, mas a ama de leite estava sempre pedindo alguma coisa. Então mostra também ali uma antropologia da época bem interessante, alguma coisa que para nós hoje em dia é absolutamente impensável. No caminho para casa da ama de leite para ver a filha, a Berta, já que a Emma tem um arrobo, tem um ímpeto de ver a menina, ela sai pela rua de Yonville, pela única rua, e ela encontra o Leon saindo da farmácia do Monsieur Homais. Eles se cumprimentam e a Emma o convida a acompanhá-la à casa da nourrice, da ama de leite. E eles vão de braços dados numa espécie de caminhada flerte, sem imaginar que eles já estão sendo observados pelos fofoqueiros de plantão. E as donas de casa começam a sussurrar então para as criadas que a Madame Bovary, ela tá ousando demais, ela tá correndo ali um grande risco, ela tá arriscando a sua reputação. E eu deixo vocês então nesse vídeo com a caminhada flerte do Leon Dupuy e da Emma Bovary. E eu vejo vocês no próximo vídeo, no vídeo 5 da nossa leitura do Madame Bovary.